Beleza, então agora vamos fazer mais um algoritmo aqui envolvendo vetores, tá ok? Então, olha o que eu vou colocar neste meu problema aqui. Então, crie um algoritmo que leia, né, um vetor de 5 elementos, tá? De 5 elementos. Olha só, pessoal, eu vou dar uma avacalhada aqui agora, tá? De 5 elementos. Muito bem. Calcule a soma. Calcule e mostre, né? Calcule e mostre a soma desses elementos, a média desses elementos, tá ok? Elementos. A média, certo? Quantos elementos, então são iguais ou maiores do que a média, tá? Quantos elementos, aliás, vamos botar aqui o percentual dos elementos maiores que a média, percentual dos elementos que são maiores ou iguais à média e mostrar quantos desses elementos são positivos e quantos são negativos. Pronto. Ufa! Pessoal, eu inventei agora, tá? Então, é só para a gente realmente fazer um algoritmo assim bem complexozinho para que a gente possa então de fato testar assim bastante coisas, tá, no mesmo algoritmo usando vetores. Então, que são maiores ou iguais aqui, tá ok? Então vamos começar aqui. Crie um algoritmo que leia um vetor de 5 elementos. Então, eu até vou pegar isso aqui que está aqui, dá aqui um Ctrl C, a gente já aproveita algumas coisas que tem aqui dentro. Ctrl V. Então, vamos dar o um nome para esse algoritmo. Vamos dar aqui complexo vetor, né? Que é muita coisa, são vários, então itens. Beleza. Então, nós vamos criar então um vetor aqui de 5 elementos. Então, vamos dar aqui de deixa eu ver aqui que nome que a gente pode dar para esse vetor aqui. Vamos dar o nome mesmo de vetor 5, por exemplo, só para a gente identificar que esse é o meu vetor 5. O nome dele é vetor 5, tá? Ele é um vetor com 5 elementos, de 1 a 5 de inteiro, certo? Então eu quero calcular também a média, certo? Então agora a gente vai ter aqui dentro variáveis do tipo real. Então, um para mim saber a média, outro para mim saber a soma, tá? Então, o outro vai ser a soma. Vou ter também aqui a soma. Quantos elementos são iguais ou maiores? Então, quantos iguais maiores? Quantos iguais ou maiores? Tá aqui, iguais ou maiores? Maior. O que mais que eu tenho aqui? Do que a média. Percentual dos elementos que são maiores ou iguais. Então, percentual de maiores. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Quantos são positivos e quantos são negativos. Então, o QTD positivo e QTD negativo. Então, quantos são positivos e quantos são negativos. Então, D real, tipo dele. Então, D real ou D numérico. Então, tá? Muito bem, eu vou usar
aqui laços de repetição, então eu vou ter uma variável do tipo inteira chamada i, que é para mim poder manipular esse laço de repetição. Aqui então vamos inicializar essas minhas variáveis aqui, todas elas, vou dar aqui um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui, e vamos inicializar então, média recebe 0, o soma também recebe 0, todos eles então a gente vai inicializar com 0, iguais também recebe 0, iguais ou maior, né, também recebe 0, percentual de maiores também recebe 0, quantidade de positivos também recebe 0, quantidade de negativos também recebe 0, só para a gente inicializar os valores, né? Tá bom? Tá tudo inicializado. Então agora a gente vai começar. Primeira coisa, vamos ler 5 elementos, tá ok? Então para não ficar muito complexo isso aqui, pessoal, não ficar muito grande, eu vou fazer assim mesmo, vetor 5, e vou atribuir aqui, então, dinamicamente esses valores. Então, 1, tá aqui o 9, 3, 7, 8 e 5. Eu vou deixar dessa forma mesmo, só porque vocês já sabem ler, né? Se tivesse que ler, eu ia simplesmente ler e deu para bola, né? Ia ter um laço só para mim ler. Então, eu vou deixar isso aqui assim mesmo por enquanto, tá bom? Então, tá aqui o meu vetor e atribuir esses valores para ele. A primeira coisa, então, que eu preciso fazer agora é calcular a soma desses elementos. Então, a gente vai agora sim botar num laço de 1 até 5, né? O que eu quero fazer, pessoal? Então, eu quero somar esses meus elementos, tá ok? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer para me somar? Eu vou pegar aquela minha variável soma lá, que está 0. Soma vai receber, então, o próprio soma, mais esse meu vetor 5 na posição que eu estou lendo, que vai ser o 1, do 1 até o 5. Então, na posição I, tá certo? Beleza, tá ok. Muito bem. Calculei a minha soma aqui. Eu posso até tirar, pessoal, esse início aqui, ó, porque como eu tenho só uma linha aqui, eu vou fazer só isso aqui dentro, então eu não preciso ter um início e um fim do para. Só isso aqui já está suficiente. Então, depois que ele executou 5 vezes essa linha, então ele vai vir para cá. Então, agora que eu já tenho a soma, eu vou calcular a média. Então, o que é a média, pessoal? A média é a soma dividido por 5. Tranquilo. Então, já tenho a soma, já tenho a média calculado, tá certo? Agora, quantos elementos são iguais ou maiores que a média, tá certo? Então, agora, novamente, eu vou ter que executar este laço de repetição aqui, certo? Eu novamente executo ele, de 1 até 5, e agora eu vou ter que analisar quantos são maiores ou iguais à média. Então, eu vou perguntar, né, se no vetor 5, na posição I, né, o elemento for maior do que a minha média, né, então quer dizer que eu já tenho um elemento que é maior, então esse iguais maior aqui, certo? Eu vou estar incrementando, tá? Então vou dar aqui um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V, e esse elemento eu vou dizer então que ele vai receber então igual a ele mais 1, certo? Então ele mais 1, tá certo? Porque ele inicia em 0, então já tem 1. E na próxima aula então eu vou dar continuidade a isso aqui. Um abraço, tchau.